Aê! Let's go. Hã? Você conseguiu fazer? Não. Não? A gente pode fazer no final da aula se você quiser. Ela é foda, essa questão de chatinha. Tem uma parecida com essa, que é essa daqui, ó. Também, me ajuda. Mais ou menos a associação. É. Mas eu acho que eu sei onde que você está confundindo. Depois eu te explico. Ô, gente, a sequência das leis de Newton, já na página 50, só confere uma coisa para mim. Na semana passada, a gente chegou a fazer os exercícios da 48 e da 49, né? Tá. Então, assim, gente, estudo de leis de Newton é basicamente aplicação de primeira, segunda e terceira leis. E eu vou acrescentar nessa aula de hoje alguns comentáriozinhos sobre algumas forças famosas. Se vocês olharem aqui na aula 2, tá? Que tá, começa na página 50 e vai a teoria até a página 51, a gente vai discutir aqui força normal, força de tração, força de atrito, e força elástica. São quatro situaçõezinhas específicas, tá? Vale lembrar que nos exercícios de lei de Newton, a gente vai usar muitas vezes todas essas coisas ao mesmo tempo, tá? Aí depois na próxima aula, a gente tem uma aula para plano inclinado, polias e elevador. E depois tem uma aula só para força centrípeta. Então, o que a gente vai fazer nas próximas semanas aqui é basicamente discutir situações envolvendo a aplicação de primeira, segunda e terceira lei de Newton, tá? Ah, então vamos lá. Página número 50. Ah, uma coisa importante. Diferentemente da semana passada, onde eu trabalhei toda a teoria e depois a gente foi fazer exercícios, hoje nós vamos fazer diferente. Hoje a gente, como são vários assuntos dentro do mesmo aula, a melhor maneira da gente trabalhar é pegando os exercícios e desenvolvendo a teoria dentro do exercício, tá? Ah, então, para fazer a questão número um, a gente já vai direto nas questões, tá? O que que eu vou fazer? Eu faço um comentário, vamos para as questões. Outro comentário, questões, tá? Vai ficar mais produtivo assim para gente. A questão número um, especificamente a um, que está na página número 51, ela fala sobre força normal. Então, antes da gente fazer a questão, vamos fazer um comentário sobre força normal. Força normal. Vamos lá. Vocês sabem que eu gosto sempre de definir, né, as coisas antes da gente sair com fórmula. Como que a gente poderia definir o que é uma força normal? E aí? Ela é uma força originária do contato entre um corpo e a superfície. Então, vou escrever aqui, ó. A força normal se origina a partir do contato entre um corpo e uma superfície de apoio. Eu não vou colocar superfície de apoio porque não precisa ser necessariamente uma superfície de apoio. E uma superfície. Ou seja, para você ter normal, você precisa ter contato entre um corpo e uma superfície. Essa força tem esse nome chamada normal porque ela é sempre perpendicular à superfície. É aplicada ao corpo, no corpo, perdão. Depois eu faço um desenho, tá? A força normal é aplicada no corpo pela superfície
pela superfície no qual ele está apoiado. Qual está apoiado. Tá? Existem várias circunstâncias onde a gente vai observar a presença dessa força normal. Vamos pegar alguns casos aqui para a gente dar uma olhada. Vamos imaginar, por exemplo, um corpo apoiado numa superfície horizontal. Corpo apoiado numa superfície horizontal. Horizontal. A gente falou um pouquinho sobre ela na semana passada. Vamos lá. Vamos imaginar o seguinte, ó. Você tem um corpo apoiado numa mesa. Está em cima de uma mesa. Aqui, ó. Então aqui eu tenho uma mesa, uma superfície horizontal e um corpo apoiado na mesa, tá? Bom, ah, se o corpo está apoiado numa mesa e supostamente a mesa está em cima da Terra, do planeta Terra, o corpo sofre a ação da força-peso. E aqui uma coisa importante, né? Quem é que aplica a força-peso ao corpo? Quem aplica a força-peso ao corpo? A Terra. Então a Terra está puxando o corpo para baixo com uma força-peso. Acontece que, como o corpo está apoiado na mesa, a partir do momento que ele é puxado para baixo, esse corpo empurra a mesa para baixo. O corpo exerce sobre a mesa uma força empurrando a mesa para baixo. Então, vou escrever aqui, ó. O corpo exerce o corpo aplica na mesa, na superfície, uma força vertical para baixo. Quando você senta numa cadeira, vocês estão sentados agora numa cadeira, vocês estão empurrando a cadeira para baixo. Quando você apoia alguma coisa em cima da mesa, essa coisa está empurrando a mesa para baixo. Então, o corpo aplica na superfície uma força vertical para baixo. Só que a terceira lei de Newton diz que toda vez que você aplica uma força no corpo, o corpo devolve essa força para você. Com o mesmo módulo, mesma direção, em sentido oposto. Então veja, se o corpo empurra a mesa para baixo, a mesa empurra o corpo para cima. A mesa empurra o corpo para cima. Então vamos completar o texto, ó. O corpo aplica na superfície uma força vertical para baixo. Pela terceira lei, a superfície. Eu vou escrever uma coisa meio não muito correta, mas vocês vão entender. Pela terceira lei, a superfície, entre aspas, devolve essa força para o corpo. Devolve essa força para o corpo. Tá vendo? Ó? E é justamente essa força que a superfície faz no corpo que eu chamo de força normal, tá? Por que que ela se chama normal? Porque toda vez que a superfície aplica essa força para sustentar o corpo, digamos assim, essa força ela é sempre perpendicular à superfície, tá? Essa eu chamo de força normal. Cuidado, a força normal, ela não é uma reação ao peso. A força normal
não é uma reação ao peso. A força normal é uma reação a quem? A força que o corpo faz na mesa. O corpo empurra a mesa para baixo, a mesa empurra o corpo para cima, tá? Então, uma informação importante, caso você não lembre disso, é que, vou colocar aqui, observação, normal e peso não constituem um par ação e reação. Não constituem um par ação e reação. Ação e reação. Tá bem? A gente pode citar aqui uma série de situações onde a gente pode aplicar normal. Quer ver? Vou pegar alguns exemplos aqui, ó. Plano inclinado. Peraí, deixa eu desenhar aqui. Plano inclinado. Um corpo aqui, ó. Uh, e vou colocar um corpo numa parede. Vou colocar esses dois casos aqui. A força normal, gente, ela não é somente representada quando um corpo estiver apoiado numa superfície horizontal. Ele pode estar apoiado numa superfície inclinada, ele pode estar apoiado numa superfície vertical. Você vai ter situações envolvendo normais, tá? Por exemplo, quando o corpo está aplicado. Vamos imaginar que eu tenho um corpo apoiado num plano inclinado. Suponha que o plano inclinado não tem atrito, por enquanto sem atrito ainda, tá? Então imagina um plano perfeitamente liso. Põe o corpo aqui. Quando eu colocar o corpo em cima do plano, esse corpo vai sofrer ação, ele vai ter duas forças agindo nele. Uma delas é a força peso, olha ela aqui, ó, força peso. Nota que a força peso, ela está sendo representada do jeito que a gente sempre representa, vertical para baixo. E a força normal, gente, ela vem assim, ó, força normal, ó. Pronto. Peso e força normal, tá? Ok? Outra situação, olha só. Vou pegar o apagador e vou apertar o apagador contra a lousa. Ó, apertei o apagador contra a lousa. No momento que eu pressiono o apagador contra a lousa, surge também uma força normal. Por exemplo, imaginem aqui uma situação, ó, onde eu estou aplicando uma força F no corpo contra a parede. Estou aplicando aqui uma força F sobre o corpo contra a parede. Uma espécie de uma força de compressão, que nem eu estou fazendo aqui, ó. Estou apertando o apagador contra a lousa. Então, essa força, ela está sendo aplicada no corpo, na vertical da direita para a esquerda. Aí, o que que acontece? Esse corpo empurra a parede para a esquerda. Pelo princípio da ação e reação, a parede empurra o corpo para a direita. Uma força normal. Percebe que agora a normal é uma força horizontal? Mas ela continua perpendicular à superfície do plano. Numa situação como essa, por exemplo, a gente pode concluir que essa força que eu apliquei no bloco e a normal vão ter o mesmo módulo. Que é mais ou menos o que acontece aqui, ó. Quando eu coloco um corpo na mesa e deixo ele apoiado ali na mesa, só o peso está agindo nele, eu posso dizer que o peso e a normal são iguais em módulo, tá? Beleza? Aqui eu poderia ainda colocar uma terceira força aqui, né? Que força eu poderia colocar aqui? Que não tem nada a ver com a normal. A força peso. Ó,
E poderia colocar uma quarta força aqui ainda. Oi. Não. Boa pergunta. Vamos lá, gente, eu vou abrir para a sala. Eu posso dizer que F e N são ação e reação? Não. Por que não? A primeira coisa, elas estão aplicadas no mesmo corpo. Ação e reação nunca estão aplicadas no mesmo corpo. Aí você fala assim, mas Danilo, quem é a reação anormal? É a força que a parede está sentindo para a direita. Porque o que que acontece? Vamos lá. Quando eu ponho o apagador aqui no quadro, eu estou apertando o apagador. Então, eu aperto o apagador está sentindo essa força. O apagador empurra o quadro para lá e o quadro devolve a reação. Então, a normal, o que que a gente poderia dizer que a normal é? A normal, nesse caso, é a reação à força que o bloco faz na parede. Que o bloco faz na parede. Então, tipo assim, a parede está empurrada para lá, ela reage. Agora, outra pergunta. Cadê a reação a essa força F aqui, ó? Quem fez essa força F no bloco? Eu. Então, onde está a reação dela? Em mim. Eu empurro o bloco me empurra. Aqui, ó. Eu tô apertando o apagador para dentro do quadro. O apagador está me apertando para fora. Entendeu? Então, a reação dessa força está em mim, na pessoa que apertou o bloco contra a parede. É que normalmente a gente desenha todas as forças aplicadas no centro do bloco. Mas, na verdade, essa força F, ela está aplicada na superfície do bloco aqui, ó. Tá? Beleza? E eu poderia colocar uma quarta força aqui, que seria um atrito, né? E daqui a pouco a gente vai discutir ele. Porque se há de convir comigo o seguinte, ó. Estou apertando o bloco contra a parede. O bloco está parado, não está? Me explica por que que o bloco está parado se ele tem peso. Como pode esse bloco estar parado se ele tem uma força-peso jogando ele para baixo? Ele tem que ter um atrito aqui também. Ele tem que estar inércia, ele tem que estar na primeira lei de Newton. Então, uma situação como essa aqui, ó, você teria a normal e essa força se anulando e o peso e o fat se anulando também, tá? Beleza? Oi. Ah, pode ser que aumente. Porque assim, vamos lembrar que o atrito é μ vezes a normal. Então, se eu aperto demais o corpo contra a parede, essa normal aumenta. Se essa normal aumenta, o atrito aumenta também, tá? Inclusive, tem um tipo de problema, você já deve ter visto esse tipo de problema, é super batido. É, ele fala assim, porque, tipo assim, o que que acontece nesse caso que você está me perguntando? Eu estou apertando o corpo contra a parede aqui, ó. Se eu não apertar ele muito forte, ele cai. Então, existe uma mínima força que eu tenho que aplicar para o bloco não cair. Eu consigo calcular isso. Qual é a menor força que eu preciso fazer contra o apagador para o apagador não cair? Então tem a ver com a normal, sim. Não, o coeficiente continua o mesmo, tá? Tudo bem? Beleza? Vamos dar uma olhada na questão número um, que ela é bem simples. Não, não é bem simples, mas ela discute esses casos. Na questão número um. Na questão número um, gente, o que a gente tem que fazer aqui, na verdade, é olhar para os desenhos e ver o que está certo e o que está errado. É isso. Ó, observe as representações a seguir e indique em quais delas a força normal está representada corretamente. Vamos analisar caso a caso. Item A. Item A é uma superfície horizontal, um corpo apoiado na superfície horizontal. E aí ele mostra duas forças.
Uma força peso aplicada no corpo, vertical para baixo, e, e uma outra força aplicada para cima, que é a normal. Tudo bem? Isso está certo? Está perfeito. Uma coisa que a gente poderia considerar aqui, né? Se o bloco estiver parado, como é o que está apontando aqui no desenho, eu posso dizer que a normal, o módulo da normal, é igual ao módulo do peso, tá? Por quê? O que eu posso garantir que a normal é igual ao peso? Porque o corpo está parado. Ele não está nem subindo nem descendo. Então ele está na primeira lei, ele está em inércia de repouso, tá? Beleza? Na B, olha, essa B era esquisita. Aquela aqui no cantinho. Na B, o que que o cara faz? Ele coloca aqui um. É um teto, na verdade, né? Ele está comprimindo o corpo contra o teto. Ó. Veja que nesse caso ele desenhou três forças. Vamos para a mais fácil delas primeiro. Primeiro tem uma força-peso aqui. Quem aplica peso no corpo? A Terra. Só que, gente, para pensar um pouquinho. Para você manter um corpo grudado no teto, você tem que, de alguma maneira, apertar o corpo contra o teto. Então, imagina o seguinte, ó. Imagina que minha mão aqui é o teto e eu quero apertar o apagador contra a minha mão, ó. Se eu não estiver aplicando uma força para cima no apagador, ele cai. Vamos parar para pensar. Por que que se eu não aplicar uma força para cima no apagador, ele cai? Explica para mim usando a lei de Newton. Porque se eu não aplicar uma força para cima no apagador, qual é a única força que vai atuar sobre ele? Peso. E ele não está na primeira lei, então. Concorda? Ele está na segunda lei. Então, o que que eu faço? Eu aperto o apagador contra o teto com uma força F. Então, então essa força, quem está fazendo no apagador sou eu. Só que daí o que que acontece? O apagador empurra o teto para cima, porque está sendo comprimido. Quando o apagador empurra o teto para cima, por ação e reação, o teto empurra o apagador para baixo. Ok? Professor, mas espera um pouquinho. Você vai ter duas forças para baixo e uma para cima. O apagador não vai cair? Não. Por que não? Porque a resultante vai dar zero. Nesse caso aqui, para o apagador ser mantido em repouso, o que que eu garanto? Que a normal mais o peso tem que ser igual a F. A normal mais o peso tem que ser igual a força F. Tá bom? Cuidado para não cair naquele lugar comum de achar que a normal é sempre igual ao peso. Observem uma situação. No primeiro caso, quando o corpo estava apoiado numa superfície horizontal aqui, bonitinho, a normal era igual ao peso. Tá tudo certo. Só que aqui não tem como. Quanto vale a normal aqui, gente? A normal aqui, ela vai valer a força que você faz no bloco menos o peso, exatamente. Menos o peso. Tem que tomar muito cuidado com essa história de que a normal é igual ao peso. Isso não é sempre verdade, tá? Beleza? Então tá bem, aí a questão, o item B tá certo. Agora, o item C tem um erro, né? Perceberam o erro do item C? Qual é o erro do item C? A normal não tá normal. É, normal não tá normal. O que que é uma normal? Ela tem que ser perpendicular à superfície, não é?
Observe que na hora que ele foi fazer o desenho, o que que ele fez? Ó, ele botou o plano aqui, aí botou o bloquinho aqui, aí ele desenhou aqui, ó. A força-peso, ele desenhou legalzinha. A força-peso vertical para baixo. Tudo bem. Aí ele desenhou uma outra força aqui, ó, para baixo, que é, sei lá, tem alguma coisa puxando esse bloquinho para baixo. Uma força aqui F. Ele também desenha uma força para cima. Aqui. E aí é que ele faz a cagadinha. Ao invés de ele desenhar normal assim, ó, eu vou desenhar do jeito certo, tá, gente? Ó, ele desenhou a normal perpendicular, não, ela desenhou a normal na mesma direção do peso. Então, esse é o jeito correto, tá? Esse é o jeito correto. Fechou? Então, entender. Entender. Não entender é aquele que eu estava falando para vocês, da parede. Desenhar aqui a parede. Aqui a parede. Aqui está o corpo. E, né? Aí ele desenha o peso, que está certo. Beleza. O peso. Aí ele desenha uma força para cima, que supostamente deve ser um atrito. E F. Né? Aí ele desenha mais duas forças. Ele desenha uma força para a direita, que é alguém que está fazendo essa força no bloquinho. Tem algum agente externo aqui apertando o bloquinho contra a parede. E aí, uma vez que o bloquinho é apertado contra a parede devolve a força para o bloquinho com a força normal. Aqui, a força normal. Isso aí, normal. Tudo bem? Então a A tá certa, a B também tá certa, a C não tá certa, por causa da normal que tá assim, né? E a D tá certa. Então é certa, certa, errada e certa. Tá bem? Fechou? Questão número 2. Oi, caso B. Aham. É porque não, então, o negócio é o seguinte: você vai olhar para as forças que estão agindo na mesma direção. Que assim, o que que a gente vai discutir mais lá na frente? As forças que agem no eixo X não interferem nas forças que agem no eixo Y. Então, por exemplo, se um exercício me expõe essa situação e fala para mim que o corpo está parado, o que que eu tenho que fazer, na verdade? Se o corpo está parado, a resultante é zero. Então, eu faço primeiro uma resultante no eixo X. Então, vamos lá. Admitindo que o corpo esteja em repouso, tá? Se o corpo estiver em repouso, o que que isso me garante? Duas coisas. Primeiro, que é normal, tem o mesmo módulo da força F. E segundo, que o Fzinho tem o mesmo módulo do peso. Tá bom. Então, então, o que que a gente acaba fazendo no final das contas? A gente acaba fazendo duas resultantes. Uma resultante no eixo X, mandando ela valer zero, e uma resultante no eixo Y também mandando ela valer zero. Tá? Beleza?
Isso vai acontecer aqui também, no plano inclinado. Só que qual que vai ser o problema no plano inclinado? Ele está inclinado. Então significa que isso aqui é o eixo X, ó. No plano inclinado, gente, isso aqui vai ser o eixo X e isso aqui vai ser o eixo Y. E qual que é a merda dessa situação? Pelo fato disso aqui ser o eixo X e isso aqui ser o eixo Y, isso vai me obrigar a decompor o peso. Que é aquela história do PX e PY que a gente tem. Mas qual que é a dica que eu dou sempre? Olhe para as leis de Newton em eixos, tá? Porque pode acontecer muitas vezes de a resultante num eixo dar zero e no outro não, em algumas situações específicas, tá? Beleza. Questão número 2. Na questão número 2 ele fala a questão número 2 é para a gente falar de tração. A gente vai falar de tração em dois momentos, nessa aula e na semana que vem, quando a gente for falar de polia e tal, tá? Na questão 2 ele fala assim, ó, um lustre de massa 5 quilogramas está preso ao teto por um fio ideal, conforme mostra a figura a seguir. Então vamos desenhar aqui. Aqui está o teto, aqui está o fio, e aqui está o lustre. Eu estou desenhando meu lustre redondinho, tá? Então a corda está esticada, porque sobre ela está sendo aplicada uma força. Você concorda que o lustre puxa a corda para baixo? Porém, a corda está presa no teto. Tudo bem? Aí ele fala o seguinte: nessa situação, calcule a intensidade da força de tensão no fio. Item B, determine a força de tensão no fio caso ele seja cortado. Então vamos lá. Gente, aqui seria interessante a gente desenhar, porque assim, nós temos aqui um sistema. Não sei se vocês conseguem perceber isso. Eu tenho um sistema de três corpos, problema dos três corpos. Um lustre, uma corda e o teto. Então, a melhor maneira da gente entender a dinâmica de uma força tensora é separar o teto da corda do lustre. Então, eu vou desenhar aqui, ó, o teto, vou desenhar a corda separada. Só que você vai fazer de conta que tá todo mundo junto, tá, gente? Aqui tá a corda, Manda pra mim. Eu vou ver se não ganha nada pra pegar três. Manda aí os outros. começou. É essa hora, né, cara? É essa hora. Manda pra mim. Ó o microfone. É a mesma hora, toda hora. Louco isso. Tá aqui. O que que nós vamos fazer agora? É um negócio meio desafiador. A gente vai colocar aqui todas as forças que estão agindo nesse sistema. Todas. Não só no lustre, mas na corda e no teto. Claro, né? Vamos começar pelo lustre. Deixa eu fazer uma pergunta. O lustre está parado, não está? Se o lustre está parado, a corda está parada e o teto está parado. Ou seja, todo o sistema está em que lei? Primeira, inércia. Isso significa que a força resultante em todo mundo tem que ser zero. Então vamos começar pelo lustre. O lustre é puxado pela terra para baixo, com uma força chamada força peso. Peso. Mas pera um pouquinho. Se o lustre tem uma força para baixo chamada peso, por que ele não cai? Porque tem que existir uma força para cima. Quem faz essa força no lustre? A corda. Corda. A corda puxa o lustre para cima. T. Essa força, ela é feita pela corda sobre o lustre. Sobre
O lustre. Opa! Mas o lustre, até onde a gente sabe, está preso na corda. Pelo princípio da ação e reação, se o lustre é puxado para cima pela corda, completa a frase. A corda é puxada para baixo pelo lustre. Então, essa força de tração ou de tensão, ela também é aplicada na corda, para baixo, para baixo. Tudo bem? Espera um pouquinho. Quanto vale a tração? Puta, a tração tem que ser igual ao peso. A tração tem que ser igual ao peso. Então, tração tem que ser igual a força-peso. Ok. E aí eu consigo justificar que o lustre está na primeira lei. Mas pera um pouquinho. A corda também está parada. A corda também está. Então, uma coisa, antes de eu falar da corda tá parada. Tá vendo esses dois caras aqui, ó? Isso aqui é um paração e reação. Isso aqui é um paração e reação. É a corda puxando o lustre para cima e o lustre puxando a corda para baixo. Ok? Tá. Beleza. Mas a corda também está na primeira lei. A corda também está na primeira lei. Ué, mas pera um pouquinho. Se a corda está na primeira lei, tem que ter alguém puxando a corda para cima. Quem que está puxando a corda para cima? O teto. O teto. O teto está puxando a corda para cima. Então eu vou desenhar aqui, ó, na parte de cima da corda, uma força Fzinho. Quem faz essa força na corda? Feita pelo teto sobre a corda. Quanto vale essa força, gente? Escutei. Ela tem que valer igual a tração aqui. Ela tem que valer igual a tração. Por quê? Porque a corda está parada. Não são as duas únicas forças agindo na corda, só que a corda está parada, então ela está na primeira lei. Então eu posso dizer que a força F, que é aplicada pelo teto em cima da corda, ela é igual à tração. Sabe uma coisa que a gente percebe quando vai fazendo esse desenho? Que a tração, ela é aplicada nas duas extremidades da corda, tá vendo? Não só na parte de baixo. A partir do momento que você pendura uma coisa na corda, ou que você puxa a corda para baixo, você está aplicando uma força nessa parte inferior, essa força também está sendo aplicada aqui no teto. Tudo bem? Beleza? Cadê a reação dessa força? Está no teto. Porque quem faz essa força na corda é o teto. Então o teto puxa a corda para cima. Completa? A corda puxa o teto para baixo. Então o teto, ele está sendo puxado para baixo. Ah, Danilo, então quer dizer que o teto vai cair? Depende. Né? Tenta se pendurar numa corda num teto de gesso. Tem uma hora que não aguenta, ele cai. Tá? Essa força ela vai ter os limites dela ali. Deu para entender o lance? Então, ó, consegue perceber que a gente acha os pares ação e reação? Ó? Aqui eu tenho um par ação e reação. Ó. Teto corda. Aqui eu tenho outro par ação e reação. Corda corpo. Só está faltando uma ação e reação aqui. Cadê a reação do peso? Onde ele está? Onde está a reação do peso? Não. Está na terra. É a terra que está. Imagina a terra aqui, ó. Então a reação do peso está na terra. A reação da tração está na corda. E a reação aqui da corda está no teto. No final das contas, você concorda que o F, se o F vale T
E se o T vale P, logo calma vale F é igual ao peso, né? Tá bem? Beleza? Isso é força de tensão. Oi. A gente não. Então, isso é uma coisa importante. A gente está considerando a corda ideal. Vocês entendem o que isso significa? A corda não tem peso. Porque se a corda tiver peso, a história é outra. Que aí o peso é aplicado no centro de gravidade da corda. E aí essa força aqui teria que ser o peso da corda mais o peso do corpo sustentando ela. Só que normalmente quando a gente trabalha com corda, a gente trabalha com corda ideal, tá? O que que é uma corda ideal? Não tem peso, tá? Beleza? Bom, aí vem as perguntas. Item A. Nessa situação, calcule a intensidade da força de tensão. Bom, já calculamos, né? A tensão é igual a peso. Portanto, a tensão é igual a massa vezes gravidade. Portanto, tensão igual a 50 newtons. A massa é 5 quilos, né? É. Tudo bem? Agora vem cá. E se eu cortar aqui, ó? Puf, corta. O que acontece? E aí? Mas vai fazer diferença onde eu vou cortar? Não. Você pode cortar aqui, você pode cortar aqui, aqui. Quando você corta, esta força deixa de existir, ó. Esta força deixa de existir. Ou seja, o que faz a corda ficar tensa é o fato de que tem alguma coisa puxando ela para baixo. Se eu cortar aqui a corda, como a corda não tem massa, né? Como a corda não tem massa, some essa força. E aí a tração passa a ser zero. Então eu vou escrever aqui, ó. Quando a corda é cortada, quando a corda é cortada, a força de tração de tensão desaparece. Desaparece. Portanto, T igual a zero. Cortou a corda, não tem mais ninguém puxando ela. Não tem mais força de tração. Tração cai a zero. Tá? Beleza? Quando a gente for falar de polias fixas e polias móveis, a gente vai voltar a falar de tração, tá? Mas por hora, isso daí já é o suficiente. A questão número 3 também é sobre tração. Oi, pego. Ah, isso aqui? Que é isso aqui? Ah, puta. Isso aqui, o que que é? Ah, é só um lixo. Estou pegando papel de lixo aqui, né? Então, se o fio não for ideal, vamos lá. Pensa assim: se o fio não for ideal, ele tem um peso. Se ele tem um peso, depois que você corta a corda, ela continua esticada, porque tem o próprio peso dela. Aí seria igual ao peso. Aí seria igual ao peso dela. Só que aí o que que aconteceria? Se eu cortar. É que, puta, esse é um tipo de exercício que nunca vai aparecer na tua frente, tá? Mas vamos lá. Se eu cortar a corda aqui, nesse ponto a tração cai a zero. Só que aqui em cima não, por causa do peso. Então, se a corda tem uma massa e ela é cortada aqui na superfície de baixo, ainda ela continua tensa porque ela está sustentando o próprio peso dela aqui. Cima, isso é igual ao peso da corda. Não, se eu cortar aqui o lustre cai, né? Com o lustre. Então aqui ia ser o peso do lustre mais o peso da corda. Então, tipo, é, vamos lá. Quando você pendura uma coisa numa corda, e a probabilidade dela arrebentar é maior em cima do que embaixo. Por quê?
por causa disso que você está falando. Porque a parte que está grudada no teto, na vida real, a parte que está grudada no teto, ela sustenta uma força maior do que a de aqui de baixo. Por quê? Porque a parte aqui de baixo da corda, ela está sustentando só o peso do lustre. Essa parte aqui de cima, ela está sustentando o peso do lustre mais o peso da corda, tá? Isso mesmo. Beleza. Questão 3. E3. Uma criança brinca com dois carrinhos A e B ligados por um fio ideal e apoiadas num plano horizontal sem atrito. Então, na semana passada, a gente fez um exercício, vocês devem lembrar, onde eu tinha dois bloquinhos, um encostado no outro, e eu estava empurrando o sistema. Nesse caso aqui, gente, a situação é muito parecida. Só que ao invés de eu ter dois bloquinhos, um encostado no outro, eu tenho dois bloquinhos ou dois corpos conectados por uma corda. Tá bem? Então vamos lá. Eu tenho os dois bloquinhos aqui. Aí ele fala assim, ó. Considere que os carrinhos são puxados com uma força horizontal de 2 newtons. A força está aqui, ó. A força horizontal está aqui. 2 newtons. Que a massa do carrinho A vale meio quilo e a massa do carrinho B vale 0,4 mil quilos. Então, meio quilo. Hã? Aonde? Aqui é 0,6? Ah, tá. 0,6 e aqui é 0,4 quilos. Quilogramas. Ok. Item A. Determine a aceleração, supondo que eles formem um sistema e a tração no fio. Tá. Gente, vamos desenhar todas as forças que agem no sistema. Todas. Tá? Vamos lá. Primeiro, vamos olhar para o carrinho da esquerda. Esse carrinho que tem uma massa menor aqui. Quais são as forças que estão atuando neste carrinho? Primeiro é o peso dele, chamar de PB. PB? PB. Quem aplica o peso no carrinho? A Terra. Então a reação do peso está onde? Na Terra. Só que o carrinho empurra o chão para baixo. Se o carrinho empurra o chão para baixo, o chão empurra o carrinho para cima. Uma força que eu chamo de normal. Onde está a reação da normal? Está no asfalto. No asfalto. No chão, exatamente. Tudo bem. O carrinho está se movimentando, tá? Para onde? Para direita ou para esquerda? Para direita. Então tem que ter uma força puxando o carrinho para direita. Quem está fazendo a força no carrinho? A corda. Então, ó, a corda puxa o carrinho para a direita. A corda puxa o carrinho para a direita. Uma força de tração. Tudo bem? Ok? Hã? Por que que é só T e não TB? Ah, boa pergunta. Vamos lá. Essa tração, para te responder essa pergunta, vamos desenhar primeiro a força no outro carrinho? Aí você vai entender por que que eu não ponho TB. Vamos lá. Agora vai para o outro carrinho. Outro carrinho. Outro carrinho, mesma coisa. Você tem o peso dele, tem o peso dele. Aí o carrinho empurra o chão para baixo. E por ação e reação, o chão empurra o carrinho para cima. Ah, então o carrinho para cima. Linear. Linear.
Tudo bem? Beleza. Só que agora veja a situação. Veja a situação. Esse carrinho está preso numa corda que puxa o carrinho da esquerda para a direita. Por ação e reação, essa corda também está puxando o carrinho grande para cá, ó. É a mesma tração, ó. Essa corda, ela está fazendo duas coisas. O carrinho B, ela está puxando para a direita. E o carrinho A, ela está puxando para a esquerda, porque a corda está esticada. Então, no final das contas, a corda em si, vou desenhar uma corda aqui, ó. Imagina que isso aqui é a corda. A corda. Desse lado aqui, a corda está esticada para a esquerda. Tá vendo essa força aqui, ó, na corda? Ela é reação dessa daqui no bloquinho. Então a corda puxa o bloquinho para a direita e o bloquinho estica a corda para a esquerda. Isso aqui é uma ação e reação, ó. Do outro lado da corda é o contrário. Do outro lado da corda, o bloquinho não está andando para a direita. Então esse bloquinho, ele está puxando a corda para cá, ó, esticando a corda. É como se você estivesse fazendo isso aqui na corda, ó. Dos dois lados. O bloquinho A puxa a corda para a direita e o bloquinho B puxa a corda para a esquerda. Tá? Então, essas trações, elas são a mesma, ó. Tá? Aqui. Acho que agora não tem mais nenhuma força, né? Porque não tem atrito, então acabou aqui. Beleza? Tá. Aquela história que a gente está falando do eixo. Normal igual peso. Normal igual peso aqui, ó. Vamos lá. NB igual a PB. E NA igual a PA. Então, é uma coisa muito foda isso, porque assim, na vertical, o sistema está na primeira lei. Na vertical, o sistema está na primeira lei. Ou seja, as forças verticais que atuam nos corpos, de fato, elas se anulam. Porém, na horizontal não está na primeira lei. Na horizontal não está na primeira lei. Tá? Na horizontal, para o bloco B, quem é a força resultante? Olha para o bloco B. O bloco B é esse aqui, tá? Quem é a força resultante nele? É a tração. Então, no bloco B, ó, a força resultante nele é a tração. E no bloco A? Isso. No bloco a resultante é F menos a tração. No bloco a força resultante é o F menos a tração. Tá bem? Se eu tivesse um atrito, no caso dos dois bloquinhos, o atrito estaria para trás. Porque o sistema está andando para a direita, né? Porque assim, uma característica do atrito é ele sempre se opõe ao movimento. Então, por exemplo, se tivesse um atrito no bloquinho B, a força resultante ela já seria T menos FAT. E no bloco A seria F menos T mais FAT. Tudo junto, tá? Beleza? Agora deixa eu fazer uma outra pergunta. Esquece que os bloquinhos estão presos numa corda. Faz de conta que isso aqui tudo é uma coisa só. Pensa nisso aqui como uma coisa só. Qual seria a força resultante no sistema como um todo? Só o F. Quando você considera que tudo isso é uma coisa só, você não precisa mais olhar para a tração. Não precisa mais. Imagina que essas duas coisas fossem um corpo só. Esquece a tração. Então, ó, para o sistema,
Para o sistema, a força resultante, chamada de R de sistema, é o F. Deu para entender? Oi. Ah, perdão. Bom, aí vamos lá. Se o sistema tiver em repouso, o que que acontece? Isso aqui desaparece e automaticamente isso aqui também desaparece. Não tem tração, a corda não está esticada. Porque vamos lá, o plano não tem atrito. Então a única forma de você manter essa coisa em repouso é não puxando ele. Se eu não puxo ele, eu não tenho tração também. Porque aí a resultante seria zero para todo mundo. Entendeu? Tá? Oi. Mas ela vai interferir. A força resultante em cada um é diferente. Quer ver? Vamos lá. Eu preciso escrever isso para te mostrar. Vamos escrever a segunda lei de Newton aqui. Para todo mundo, gente. Vamos lá. Escrevemos a segunda lei de Newton para o bloco A. Vamos lá. Segunda lei para o bloco A. Bloco A. Olha para o bloquinho A. O bloquinho A é o bloco maior aqui, ó. Carrinho maior. Segunda lei para ele. Força menos tração é igual a massa de A vezes aceleração. Ok? A força resultante que atua nele é a massa dele vezes a aceleração dele. Ali, ó. Aqui. Tá bom? Segunda lei para o bloco B. Segunda lei só para o bloco B. Para o bloco B, gente, a única força que efetivamente está acelerando ele é a atração. Aqui, ó. Então, eu vou dizer que tração igual a MB, né? Vezes A. Vocês estão percebendo que isso aqui é um sistema de equações? Né? Eu tenho um corpo que eu dividi em duas partes. Tá todo mundo acelerando. Então eu apliquei a segunda lei para um pedaço do corpo, depois eu apliquei a segunda lei para o outro pedaço do corpo. Agora me deu uma ideia. Ah, eu vou somar as duas equações. O que acontece quando eu somo as duas equações? Eu estou somando a segunda lei para o bloco A com a do bloco B. Olha o que acontece. Soma isso aqui, gente. Como que eu somo aqui as equações? Fica como? Fica F. O menos T com mais T, corta, é igual a MA vezes A mais MB vezes A. Lembrando que os dois corpos têm a mesma aceleração. Não tem ninguém acelerando mais que o outro. Então, essa aceleração aqui, ó, ela é igual para os dois. Então dá para tirar ela em evidência. Olha lá a segunda lei. Para o corpo inteiro. Para o corpo inteiro. Tudo bem? Percebe? Agora eu consigo fazer o que ele pediu. Qual a aceleração dos carrinhos, supondo que eles formem um sistema só? Gente, percebam uma coisa, ó. Para você achar a aceleração dos carrinhos, tecnicamente, você poderia usar essa lei para o bloco A, essa daqui para o bloco B, ou a lei para o sistema inteiro. No entanto, eu não tenho como aplicar essas duas equações agora. Por quê? Porque eu não sei a tração.
Então, uma coisa que a gente percebe quando você vai fazendo exercício de lei de Newton, a primeira coisa que você tem que ter na tua cabeça, você não faz merda nenhuma se você não souber a aceleração do sistema. Então, quando você pegar um exercício de lei, um exercício para calcular força, tal, primeira coisa que você olha no exercício e vê, eu tenho aceleração? Se a resposta for não, você precisa parar tudo que você está fazendo para achar a aceleração. Segunda dica, para achar a aceleração, normalmente a gente vai usar a segunda lei para o sistema como um todo, que é o que ele pede no item A. A força vale 2 igual. A soma das duas massas vale 1 vezes a aceleração. Olha lá. 2 metros por segundo ao quadrado. Tá bom? Item B. Bom, depois que você achou a aceleração, aí você acha qualquer outra coisa. Tá? No nosso exercício, eu vou usar a aceleração para achar a tração. Aqui, ó. Calcule a tração, né? Deixa eu ver. A tração no fio que une os carrinhos. Tração no fio que une os carrinhos. Tá bom. B. Tanto faz aqui, viu, gente? Ou você usa a segunda lei para o bloco A, ou a segunda lei para o bloco B. Vamos usar para o bloco A. F menos T igual a massa vezes a aceleração. Se você fizer com o bloco B, o resultado tem que dar o mesmo do bloco A, tá, gente? Porque a tração é a mesma no fio. Então fica 2 menos T igual massa do A, que é 0,6 vezes 2. É isso? É. Vai dar 1,2 aqui, né? Então fica 2 menos T igual a 1,2. Então a tração vai ser 0,8 newtons. 0,8 newtons. Tá aí. Hã? O que você falou, né? Escuta. Absgus. Absgus. Fala. Quinta-feira monitoria. Ah, e eu esqueci de mandar para vocês a cronograma, né? É, é. Quinta-feira é plantão, oficina, tá? A aula é a semana que vem. Viu, gente? Eu esqueci de mandar para vocês ontem o cronograma de todas as quintas-feiras à tarde até o final do semestre. Eu vou mandar hoje para vocês chegando em casa. Eu esqueci de mandar ontem. Pra vocês saberem quando tem simulado, quando tem oficina, quando tem aula extra. Mas já adiantando, essa semana a gente vai ter monitoria, tá? Então, se vocês. Ui, desculpa. Se vocês quiserem ficar aí para tirar dúvida, estaremos aí. Oi, tá frio? Cadê o casaco? Peraí. Tá vindo vento da onde? Não, não, não. Vamos lá. Da frente ou de trás? É de trás? Será que tá muito frio lá? Deixa eu ver. Pô, vocês estão aguentando bem, hein, velho? Sociedade da Neve. Sacanagem. Puta Vocês assistiram Sociedade da Neve? Nossa, é aterrorizante, né? Você comeria uma pessoa? Com certeza. Se fosse gordinho ainda, vixe. Por exemplo, eu me comeria. Olha aqui, velho. Uma panceta dessa. Que horror.
Vamos lá. Agora a gente para um pouquinho os exercícios. Deixa eu só conferir para ver se eu não estou falando bosta. Ah, é. Para fazer a questão número 4, a 5 e acho que a 6 também, e até a 7, a gente vai precisar falar de atrito. E aqui, gente, aqui é um pouquinho mais delicada a história. Vamos falar um pouco sobre forças de atrito. O nosso objetivo é entender como eu trabalho com exercícios envolvendo atrito. Bom, o que que eu preciso saber sobre atrito, primeiro em tópicos gerais? Primeira coisa, por que que existe atrito? O atrito, se a gente for pensar microscopicamente, o que a física não vai fazer isso aqui, tá? Mas só para vocês perceberem. Quando você coloca um corpo, por exemplo, em contato com uma superfície, a superfície é feita de substâncias químicas. O corpo também é feito de substâncias químicas. Existe o que a gente chama de interação molecular, certo? Uma vez que você coloca o corpo em contato com uma superfície, essas duas superfícies entre si vão interagir. E o resultado desta interação é uma força de contato que eu chamo de atrito. Então, eu posso começar falando sobre atrito, dizendo que o atrito é uma força de contato originada pela interação entre um corpo e a superfície. Entre um corpo e a superfície. Aqui. Essa é a primeira questão. Segunda questão. Esse atrito, ele pode se manifestar de duas maneiras. Se manifesta de duas formas. Formas. Ou é como se a gente dissesse assim, vai, existem dois tipos de atrito, tá? E eu posso citar para vocês com um exemplo bem simples. O primeiro tipo de atrito, ele é chamado de atrito estático. Atrito estático. O que é um atrito estático? Ele é um atrito que se manifesta quando o corpo está parado em relação à superfície. O atrito estático se manifesta quando o corpo está parado em relação à superfície. A superfície. Você fala, peraí, Danilo, como assim? Como que pode existir um atrito se o corpo está parado em relação à superfície? Eu posso citar como exemplo aqui o atrito que a gente usa para andar. Para andar. Quando você põe os pés no chão e vai andar, que força te leva para frente? Nesse movimento aqui, ó, de dar passos, que força te leva para frente? É um atrito. Quando você põe os pés no chão, todo mundo aqui sabe andar. Então vocês sabem do que eu estou falando. Quando você põe o pé no chão, para você andar, de maneira quase que inconsciente, você empurra o chão para trás. Então, vou tentar fazer um desenho aqui que eu não sei se vai ter muito sucesso. Vou colocar aqui um pé. Isso é um pé. Vou colocar aqui um lacinho de sapato, ó. Hã? Parece uma patinha de cachorro, né? Em homenagem à Nina. Pronto, vai. A patinha da Nina, tá? Hã?
Fazer o quê? Fazer o passarinho aqui do lado, né? Põe o passarinho aqui do lado. Aqui jaz o passarinho. Ô, gente, para a gente andar, então, tem que haver uma interação entre o meu pé e a superfície. Tá. Neste evento de eu estar andando, eu empurro o chão para trás. Então, existe uma força que o chão sofre para trás. Se o chão é empurrado para trás, o meu corpo é empurrado para frente. Isso é uma força de atrito. Aí você fala assim, Danilo, mas a pessoa não está andando. Tá, mas no momento que ela pisa no chão e faz esse movimento, o pé da pessoa está parado em relação ao chão. Ele está parado em relação ao chão. Então, esse atrito se chama estático justamente por isso. É um atrito onde você joga o chão para trás e o chão te empurra para frente, tá? Esse atrito, ele é um atrito motriz. Vê se você entende essa ideia. O que é uma coisa motriz? Que gera movimento. Esse tipo de atrito é o que acontece nos carros também. Quando a gente aciona o acelerador do veículo, o pneu gira, mas a superfície de baixo do pneu está em contato com o chão, está estática em relação ao chão. Então o pneu gira numa direção, né? Seria mais ou menos isso, ó. Vou colocar aqui uma roda de um pneu. Nossa, peraí. Hã? Ó, tá aqui o pneu. Vamos lá. Imagina um pneu girando no sentido horário. Pneu girando. Ó. Essa parte aqui do pneu, ó, ela está parada em relação ao chão. Então, no momento que o pneu gira no sentido horário, ele empurra o chão para trás e esse empurrar o chão para trás vai fazer o pneu ser jogado para frente. É a mesma situação. Aqui. Sem esse atrito, a gente não conseguiria andar, tá? Quando há escorregamento entre o pneu e a superfície, ou quando há escorregamento entre o seu tênis e a superfície, você derrapa. Você vai tentar pisar em, você vai ficar andando em falso, tá? Beleza? Esse é um tipo de atrito. Agora, existe um outro tipo de atrito, que é o chamado atrito cinético. Atrito cinético. Ora, por que será que o atrito se chama cinético? Pense. Por que que o atrito se chamaria cinético? Bom, se o atrito estático, estático significa parado, né? É o atrito que se manifesta quando o corpo está parado em relação à superfície. O atrito cinético se manifesta quando o corpo está em movimento em relação à superfície. Quando isso acontece? Já escorregaram na rua? Escorregaram na rua já alguma vez? Sabe aquele que você vai. Oi! É, qualquer evento de derrapagem é um evento de atrito cinético. Por exemplo, você está dirigindo um veículo, pista molhada, aparece alguma situação ali na frente, você se assusta e põe o pé no freio com muita violência. A roda trava. Se a roda parar de girar,
automaticamente ela começa a escorregar. Graças ao atrito, uma hora o carro vai parar. Mas ele é um atrito completamente diferente do estático. Ele é um atrito que está associado a escorregamento, tá associado a derrapagens, associado a escorregamentos ou derrapagens. Ou derrapagens. Então, é muito curioso quando a gente estuda atrito, porque o mesmo tipo de força que é capaz de te fazer andar, também é capaz de te fazer parar. Só depende de como esse processo está sendo feito. Quando a superfície está parada em relação ao solo, eu tenho um atrito estático. Quando a superfície está parada, está em movimento em relação, e isso acontece, por exemplo, num veículo quando a roda trava. Por isso que os dispositivos de frenagem que são mais modernos, né, desde o ABS até esses freios mais modernos, eles evitam o carro travar a roda, né? A partir do momento que o carro trava a roda, ele entra nesse processo de atrito cinético. Ele está no processo de derrapagem. Agora, tem outras questões relacionadas a esses atritos, porque assim, tá, beleza. Então existe dois tipos de atrito. Tem o atrito que me faz andar e o atrito que me faz derrapar. Como que eu calculo esses atritos? Qual que é a diferença do ponto de vista de conta? Então, vamos falar um pouquinho sobre as características das forças. Características. Não, não. Quer ver? Deixa eu mostrar para você. Vamos representar vetorialmente como que seria um atrito cinético. Ah, vou colocar aqui o pneu. Pneu. Tá. Suponha que o motorista, assustado, pisou no freio e a roda parou. Parou. Tá. Vamos imaginar que o carro esteja andando com uma velocidade para a direita. Tá? Então o carro está andando com uma velocidade para a direita e aí o motorista trava a roda do pneu, do freio, a roda do carro. O que que acontece? No momento em que, que essa roda trava, o carro, por inércia, ele está andando. A roda vai começar a esfregar no chão, de tal maneira que, no carro, o atrito ele está para trás. Ele é aplicado aqui no chão, né? Ó, na parte de baixo da roda, parte. Então, no carro, ele é contrário ao sentido do movimento. Então, tipo, se o carro está andando para a direita, o atrito está para a esquerda. E no chão? Vocês já escorregaram num tapete? Nunca escorregaram num tapete? Quando você escorrega num tapete, o tapete não vai para frente? É a mesma coisa que acontece aqui no chão. O carro é puxado para trás e, por ação e reação, o chão é puxado para. Chão. A gente percebe que é exatamente o contrário. No atrito motriz, digamos assim, o atrito joga o carro para frente e o chão para trás. Quando o carro está parando por causa do atrito, aí o carro está sendo jogado para trás, segurado, e o chão está sendo jogado para frente. Tá? É bem contrário mesmo. Oi. Então, na aquapalanagem, some praticamente o atrito. Porque assim, o atrito depende, que a gente vai falar agora, né, na próxima parte, o atrito depende da rugosidade da superfície. Quando você passa numa poça d'água com a roda travada, é como se você estivesse passando numa superfície de gelo. Então, na aquaplanagem, o que que acontece? O carro ele entra numa superfície, uma película de água muito fina. No momento que ele entra numa película de água muito fina, ele começa a escorregar ali. E aí o carro perde o controle, tá? A gente vai explicar sobre isso agora na segunda parte. Como é que eu calculo esse bendito atrito? Vamos lá. O módulo do atrito. O módulo do atrito.
Já que o atrito é uma força, eu já sei desenhar ela nos casos. No caso estático, no caso dinâmico ou cinético. Como que eu calculo esse atrito? Bom, ele depende de duas coisas. O atrito depende do tipo de superfície. Tem superfícies, como a gente estava discutindo agora há pouco, né? Que são mais lisas, tem superfícies que são mais porosas, mais rugosas. Isso vai aumentar ou diminuir o atrito. Tá? Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. E depende também, adivinha do quê? Da normal, da força de contato entre corpo e superfície. Entre corpo e superfície. Quando a gente fala de força de contato entre corpo e superfície, é claro que a gente está falando da força normal. A gente pode enxergar a força normal como sendo uma força de compressão, de contato entre o corpo e o chão. Então é mais ou menos o seguinte, gente. Eu tenho aqui um corpo, ó, deixa eu ficar aqui na frente da câmera para todo mundo me ver. Aqui. Tá aqui um corpo na minha mão. Ok. Para eu fazer esse corpo andar, eu tenho que vencer um atrito, concorda? Tenho que vencer um atrito. Agora imaginem, por exemplo, se ao invés de eu ter que empurrar o corpo assim, ó, alô, se eu tivesse que empurrar o corpo assim, eu tivesse que empurrar o corpo como uma pessoa apertando o corpo contra o chão. Se eu apertar o corpo contra o chão, você concorda que para eu conseguir fazer esse corpo se mexer, eu vou ter que empurrar ele com mais força? Por causa do atrito. O atrito, ele é tanto. Nossa, como eu alto. O atrito, ele é tanto maior quanto mais pressionado tiver o corpo contra o chão ou contra a superfície. Então, quando a gente fala que o atrito depende dessa força, é sobre isso que eu estou falando. Bom, basicamente é isso que interfere no atrito. De tal maneira, quando você for calcular a força de atrito, você vai fazer uma conta. Uma conta. Você vai pegar a força de contato, que é a normal, e vai multiplicar por um número, que nós representamos ou costumamos representar pela letra mi. Esse mi, ele vai representar o tipo de superfície. O quanto essa superfície é mais lisa, o quanto essa superfície é mais rugosa ou mais porosa, tá? Ele é chamado de coeficiente ciente de atrito. Alô? Nossa. Coeficiente. E caiu agora ali o Tupperware? Tá foda, hein, velho? Tem comida, pelo menos? Ah, já foi? Coeficiente de atrito. O coeficiente de atrito, gente, ele é um valor que normalmente é fornecido para gente, tá? E ele pode, dependendo da situação que você estiver trabalhando, existem dois coeficientes de atrito, tá? O atrito estático e o atrito cinético, eles se comportam de maneiras diferentes até nesse quesito, tá? Existe aqui um coeficiente de atrito estático e existe um coeficiente de atrito cinético, tá? Dica: o coeficiente de atrito estático é sempre maior que o cinético. O coeficiente de atrito estático é maior que o cinético. Tá? Então, numa situação em que eventualmente o exercício te dê os dois coeficientes, você já sabe que o estático é o estático porque ele é maior que o cinético. Tá? Até aqui tudo bem? Com isso, a gente consegue começar a questão.
Tem mais umas coisas que eu quero comentar, mas já dá para a gente fazer a questão número 4. Oi, não entendi, perdão, perdão. Pode gerar mais ou menos atrito, isso pode, mas o que mais gera atrito na pista é o asfalto mesmo. O fato dele estar seco ou molhado, o fato de ter areia ou não. Ah, é por causa do calor, dilatação. Você já viu que às vezes você passa na rua de carro, o asfalto tá meio torto, meio ondulado? É por causa do calor. Então começa a olhar para a rua agora. Não, vocês já repararam? Você tá andando numa pista, de repente a pista parece um rocambole, assim, meio. É por causa do calor. Porque o que que acontece? O asfalto, conforme ele esquenta muito, ele fica mole. E aí os carros vão passando em cima, principalmente ônibus. Aí o ônibus freia, acelera, freia, acelera. Então, tipo assim, imagina um asfalto mole. Quando o ônibus freia, ele joga o asfalto para frente. É por causa do atrito que ele acabou ondulando, mas não só por causa do atrito, é pelo fato do asfalto estar mole mesmo, por causa desse calor. Então, por exemplo, pista de concreto, a gente não usa muito concreto no Brasil para fazer pista de rua. Pista de concreto não forma esse tipo de ondulação, porque o concreto é mais resistente à dilatação. Já o asfalto não, né? Se você pega, por exemplo, uma rodovia, uma avenida que passa muito caminhão, o chão chega a ficar até abarrotado, assim, abarrolado, de tão, de tanto caminhão que passa ali, busão, né? Aliás, como Cuiabá tá esburacada, né? Misericórdia, tá parecendo um queijo suíço. Outro dia eu tava passando numa rua, tinha uma cadeira dentro do buraco. Os caras botaram uma cadeira, tipo a sinalização, tá ligado? Os moradores tiveram que fazer o negócio. Botar uma cadeira ali. Ai, gente. Nós estamos é fudido mesmo. Não sei, né? Questão número 4. Cuidado com essa questão aqui, que ela tem uma parte conceitual bem importante, tá? Ela é simples, mas ela tem uma parte de conceito importante. Um bloco de peso 40 newtons está em repouso numa superfície horizontal. Os coeficientes de atrito estático e dinâmico entre o corpo e a superfície são, respectivamente, 0,40 e 0,35. Aqui uma observação, tá, gente? Onde vocês leem atrito dinâmico, é a mesma coisa que atrito cinético. Mesma coisa, tá? Então, vou escrever aqui, ó. Peso do corpo, 40 newtons. Coeficiente de atrito estático, 0,40. Coeficiente de atrito cinético, 0,30. 35, né? Perdão. Aqui. Uhum. Uma força horizontal de intensidade F é aplicada à caixa. Determine a intensidade do atrito que age na caixa nos dois casos. Ou nos casos, perdão. Então, tipo assim, essa força F, ela pode valer 10 newtons. Essa força F pode valer 16 newtons. E essa força F pode valer 18 newtons. 18 newtons. Tá bom? Ele quer saber, nessas situações, quanto vale o atrito. Então é mais ou menos a seguinte, gente. Vamos lá. Vamos fazer caso. Agora é o meu que tá caindo aqui. Ei, porra. Desculpa, gente. Vamos lá. Imagina a seguinte situação, ó. Você tem um corpo aqui, em cima de uma superfície, e você vai puxar o corpo com uma força F, e segundo o item A vale 10 newtons. Só que agora tem atrito. Agora tem atrito. Tudo bem. A primeira pergunta que você tem que se fazer quando você está num problema como esse é o seguinte: será que essa força de 10 newtons é suficiente para que eu arraste o corpo? Porque, gente, vamos lá. Vou pegar aqui essa bancadinha da Pri, que vocês vão entender melhor. Tá aqui a bancadinha. A bancada está apoiada no chão. Então existe uma força de contato. Eu vou puxar essa bancada, ó. Estou puxando. Eu estou puxando. Eu estou aplicando uma força nela, mas eu não estou conseguindo movimentar ela.
Se eu tentar puxar um pouco mais forte, ó, aí eu consigo. Então existe aqui um limite. Perdão. Existe aqui um limite. E a primeira preocupação que nós temos que ter é se eu consigo, com essa força, descolar o corpo do repouso. Como que eu descubro isso? Bom, enquanto o corpo estiver parado em relação à superfície, que tipo de atrito nós teremos? Estático. Então vem cá. Vamos calcular a força de atrito estática nesse corpo? Vamos calcular essa força? Vou calcular ela aqui, ó. Fati estático é o mi estático multiplicado pela normal. Nesse caso, a normal é igual ao peso. Veja, o corpo tem um peso de 40 newtons. É 40, né? É. E o corpo está sendo sustentado por uma força normal. Então eu posso. Ai, o negócio está apertando minha cabeça. Ó, essa normal aqui, ó, ela é igual ao peso. Nesse caso, pelo amor de Deus. Então, nesse caso, se eu for calcular o atrito estático, ele vai valer 0,4 vezes o peso. O peso vale 40. Então, o Fat estático igual a 16 newtons. E agora? Veja, o Fat estático é 16 newtons. A força que você está aplicando aqui é 10 newtons. Pessoal, aqui acontece uma coisa muito importante. Se a força que você estiver fazendo não for maior que o estático, o corpo não sai do lugar. Não sai. O que está acontecendo aqui é o seguinte: ele está puxando o corpo com uma força de 10, mas a mínima força que você teria que aplicar nesse corpo para ele começar a andar é uma força acima de 16. Então eu vou escrever aqui, ó. Para que o corpo saia do repouso, para que o corpo saia do repouso, opa, para que o corpo saia do repouso, é necessário que a força aplicada seja superior ao atrito estático. Tá? Então, nesse caso, a gente pode concluir que se a força que ele aplicou, vou escrever aqui, ó, se a força aplicada é menor que o atrito estático, quer dizer que o corpo está parado, o corpo está em repouso, tá bom? Até aqui tudo bem? Só que tem uma pergunta aqui difícil. Então diz uma coisa para mim. Se a força que você aplicou foi 10 newtons e o corpo continua em repouso, quanto vale o atrito? Quanto? 10. 10. Ué, professor, mas não vale 16? Não. 16 é o máximo atrito que esse corpo tem para sair do repouso.
Quando você aplica uma força menor que esse atrito estático, o corpo continua no repouso, o atrito estático ele só equilibra aquela força. Então, nesse caso, se o corpo está em repouso, o atrito que age nele é igual a 10 newtons. Você puxou com 10, o atrito é 10. Puxou com 9, o atrito é 9. Puxou com 12, o atrito é 12. Toda força que você faz, o atrito compensa. Toda força que você faz, o atrito compensa. Até o limite. É aqui. Tudo bem? B. Então, com 10 newtons, o atrito é 10, e que o corpo continua em repouso. Agora, gente, e se eu aplicar 16 newtons de força? Quanto que vai ser o atrito? 16. O atrito consegue segurar até 16 newtons. Então, veja, no item B. Lu, melhorou aí o frio? Lu, melhorou? Melhorou? Ó, se a força for 16 newtons, qual vai ser a situação que nós teremos, assim, fazendo um esquema? Tá aqui o corpo, ó, e você tá puxando o corpo, por exemplo, para a direita, vai, com 16 newtons. O atrito estático responde com 16 newtons. Então, assim, esse atrito estático, ele é uma espécie de força responsiva. Se eu puxo com um, ele devolve com um. Se eu puxo com dois, ele devolve com dois. Se eu puxo com três, ele devolve com três, até esse limite. Tá bom? Beleza? Só que aqui acontece uma coisa. Se eu botar mais 0,1 newton de força, o corpo descola. Então, essa situação, a gente diz que o corpo está na iminência do movimento. Iminência de movimento. Está quase escorregando. Presta muita atenção quando vocês forem fazer exercícios de leis de Newton com esta expressão. O corpo encontra-se na iminência do movimento. Quando você lê esta informação, significa que a força que você está fazendo é exatamente igual à máxima força de atrito de sustentação do estático, tá? Mas ele ainda não andou. Ele está parado. Tudo bem? Então aqui ele está em repouso ainda. Repouso. Tá aí. E aí vem o item C. Ah, o item C é legal. No item C, o cara usou uma força de 18 newtons. Agora vamos pensar um pouquinho, gente. Pensa um pouquinho que você vai chegar na conclusão também. 18 newtons é uma força suficiente para descolar o corpo? Sim. Então esse corpo vai andar. Se esse corpo vai andar, você concorda que a partir deste momento, o corpo não está mais parado em relação ao chão? Agora não tem mais atrito estático. Agora vai aparecer o atrito cinético. Então, o atrito ele é uma força muito bizarra. Enquanto o corpo está parado, o atrito se adapta à força que você faz. Faz 10, o atrito responde com 10. Faz 16, 16. A partir do momento que você aplica uma força que é suficiente para descolar o corpo, aquele atrito estático desaparece e surge um outro atrito, que é o cinético. Então aqui eu vou escrever o seguinte, ó. Nesse caso, nesse caso, o corpo se movimenta em relação à superfície. O corpo se movimenta em relação à superfície.
superfície. Bom, assim, o atrito passa a ser cinético. Cinético. E aí, gente, não importa quantos newtons você está puxando o corpo. Se você estiver puxando o corpo com força maior que 16 newtons, 17, 18, 19, 1.000 newtons, o atrito cinético vai ser sempre o mesmo. Aí eu calculo ele, então. O Fat cinético é igual a Mi cinético vezes a normal. A normal continua valendo 40 newtons, né? Então fica o Fat cinético é igual a 0,35 vezes 40. Peraí que eu travei aqui. Tô tentando fazer a conta rápida, mas não tô conseguindo. 35 vezes 10 dá 3,5. 3,5 vezes 4 dá 14. 14? 14 newtons. Ok? Ele não pediu, mas a gente pode fazer. Calcula para mim a aceleração desse sistema. Vamos calcular aqui a aceleração, vai. Os outros não dá para calcular a aceleração, você concorda? Os caras estão parados, não tem como calcular a aceleração. Só que aqui eu consigo. Se eu quiser calcular a aceleração, o que que eu faço? Bom, segunda lei neles. O peso anula com a normal, nem vou precisar mais escrever esse negócio. O atrito, ele vai estar para cá, ó. Ó, o Fat, ele vai estar para cá, ó, o cinético. Então, nesse caso, a segunda lei de Newton ficaria assim, ó. F menos o Fat cinético tem que ser igual à massa do corpo vezes a aceleração. Isso supondo que ele queira que a gente calcule a aceleração do corpo, tá? A força é 18, então ficaria 18 menos. O Fat cinético vale 14. Ô, gente, quanto vale a massa desse corpo? Se o corpo tem 40 newtons de peso, a massa deve ser 4 quilos, né? Então, vou botar aqui 4 quilos. 4 vezes A. A igual a 4 por 4 dá 1 metro por segundo ao quadrado. Bom, beleza? Então, fica muito atento com você tem duas situações de atrito que são comuns em exercícios. O corpo escorregando com atrito, atrito cinético, ou o corpo na iminência de movimento, que é o atrito estático, tá? Já? Ah, vamos almoçar? Então vamos. Na próxima aula a gente continua, tá, gente? Ainda tem que falar de força elástica, mas tá tudo certo. Beijinhos. Fala, linda. Pera aí que eu vou aí, calma. Deixa eu só me despedir aqui do pessoal. Tchau, gente. Quinta-feira, monitoria, tá?